Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui no Gabaritando a Peça com todos vocês para esse momento final aí que antecede a sua prova. Tenho certeza que você já tem muito conhecimento, mais do que é suficiente para que você possa conseguir a sua aprovação para a segunda fase desse exame de ordem. Tudo bem? Veja quantas peças você já resolveu, veja quantas questões, quantas aulas, quantas dúvidas você já tirou, o seu VAD já está lá todo, né? Com os pontos principais para que você possa analisar, as súmulas. Então agora é aquele momento final, é aquele momento em que você tem que relaxar, que você tem que se munir de uma autoconfiança e saber que essa etapa vai ser superada com a sua aprovação. Estou certo disso e já já você estará com a sua carteira vermelha aí nas suas mãos. Lembre-se no primeiro dia de aula, como eu sempre disse para vocês, né? Você tem que imaginar que basicamente você está atravessando a margem de um rio. A cada aula, a cada dia, a cada estudo, é uma abraçada que você dá nessa natação que você está fazendo, né? Veja que agora, pessoal, você já está praticamente na outra margem, que é a margem da aprovação. Eu sei que você deve estar muito cansado, eu sei que você deve estar com vários sentimentos ao mesmo tempo, de confiança, de medo, de querer se superar a cada dia, e isso é mais do que normal. O importante é como você controla tudo isso, é como você faz de tudo isso um combustível para que você possa dar aí as suas últimas braçadas, para que você possa atravessar a margem desse rio. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Tudo que você precisa, queridos amigos, estará nas suas mãos. Então veja só, primeiro, você não está competindo com ninguém. Você precisa tirar a sua nota para a sua aprovação. Sentou para fazer a prova, faz com muita calma. Leia o enunciado da peça. Dê a mesma importância para as questões. As questões são tão importantes quanto a peça para a sua aprovação. E nada de desespero. Se de repente você errar uma fundamentaçãozinha numa questão ou outra, veja, você não precisa gabaritar a sua prova. Você precisa ter pontuação suficiente para que você possa conseguir a aprovação e eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, ter tranquilidade é um ponto extremamente importante. Eu sei que é difícil, pessoal, mas é você conseguir dominar todos esses sentimentos que você está possuindo nesse momento agora, para que você possa usar isso como forma de combustível para a sua aprovação, para aquele gás final, sabe? Para aquela abraçada final. Usar bem o tempo da sua prova, tá? Então, se porventura você chegou numa questão, você está vendo que é uma questão que você vai demorar para encontrar a sua resposta, vá para outra. Tá? Vá resolvendo aquelas questões que você acha que você consegue com maior facilidade, porque daquela pontuação você já garantiu. E aí depois você volta para que você possa ter mais tempo para pesquisar no VAD, enfim, para que você possa dar aquela olhada, para que você possa responder a todas as questões. Mas se porventura você olhou a questão 1, tá lá, nossa, essa aqui tá muito difícil, pula para outra. Por que eu digo isso? Porque se você perde muito tempo numa questão, que talvez você perderia mesmo pontuação, e volto a dizer, pessoal, isso não é o fim do mundo. O importante é que você não perca nas outras que você acertaria. E você perdeu porque você não teve tempo, porque ficou lá 3 horas tentando responder a questão 1. Então, em primeiro lugar, dê uma olhada geral na sua prova. Veja aquilo que você já consegue responder de cara, isso aqui eu já sei a fundamentação, está ali, ponto final. Você já garantiu a base. Você já garantiu aquilo que você não vai perder ponto. E aí as outras questões, e mesmo uma parte da fundamentação da peça que você tem que quebrar a cabeça. Aí você vai lá analisando o seu VAD, o mini-VAD, enfim, para que você possa encontrar a sua resposta correta. Tudo bem? Então vá dessa maneira que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu sempre disse para vocês o seguinte, né? A melhor forma de prever o nosso futuro é construí-lo no nosso presente. O futuro de vocês chegou, queridos amigos, e vai ser com a aprovação, porque vocês construíram lá atrás, né? Com estudos, com dedicação, com abdicação, com essa fase conturbada que é da vida, né? O exame de ordem, porque é uma fase que mexe aí com as pessoas, porque você precisa da carteira do exame de ordem. Então, tenha certeza, você se preparou para isso, resultado não vai ser outro, senão a sua aprovação. Tudo bem? Estou torcendo muito por todos vocês, assim como toda a equipe de empresarial. Muito obrigado pela confiança depositada aí na nossa equipe para caminharmos juntos nessa segunda fase e já já eu tenho certeza que você vai estar com a vermelhinha aí nas suas mãos.
Combinado, queridos amigos? Vamos então falar de algumas peças do Gabaritando pelo seguinte. Eu sempre no Gabaritando costumo fazer da seguinte maneira. Eu não trago uma peça específica para vocês. Eu procuro usar o tempo que eu tenho, que são esses 40 minutos, para que eu possa dar uma revisada nas principais peças dentro daqueles temas que nós estudamos. Então, vou conversar com vocês um pouco das peças da Lei de Falência, vamos falar um pouco das principais peças da Lei de SA, quero falar um pouquinho da ação renovatória, que está lá na Lei 8.245 de 91. Portanto, até porque a estrutura, vocês já tiveram com o Beto, né, nas aulas de processo civil, então quero meio que passar pelo cabimento de algumas peças que a gente foi estudando aí ao longo do seu curso, ao longo da sua segunda fase, porque daí a gente consegue ter um panorama melhor, tá? Então eu sempre costumo fazer isso, queridos amigos, no Gabaritando a Peça, e não vai ser diferente aqui com vocês. Deixa eu jogar a tela do Word para que possamos começar então. Vamos falar, pessoal, de algumas das peças que nós vimos relacionadas à Lei 11.101/05, que, como você já sabe, é a Lei de Falência e de Recuperação de Empresas, a lei que regula a atividade empresarial que está passando por crise. Tudo bem? Veja, pessoal, na aula nós conversamos sobre todos os cabimentos. Aqui eu vou revisar com vocês algumas das principais peças que nós vimos, tá? Então são aquelas que eu acredito que porventura tem maiores chances de aparecer para você na segunda fase do exame de ordem, mas a gente estudou todas as demais no decorrer do nosso curso. Nós vimos, pessoal, que essa lei ela traz dois procedimentos que podem ser aplicados para a empresa que passa por crise. Ou falência ou a chamada recuperação de empresas, certo? A parte mais prática é a parte relacionada à falência. Quais são as principais peças que nós vimos? Nós vimos, em primeiro lugar, que a falência ela é uma insolvência presumida da atividade empresarial, certo? Portanto, existindo alguma das hipóteses previstas no artigo 94, o credor ou as outras pessoas legitimadas no artigo 97 podem entrar com uma petição inicial chamada pedido de falência, requerendo a falência daquela atividade empresarial. Tá? Os motivos do 94 são impontualidade, quando ela não paga uma dívida líquida que supere 40 salários mínimos, execução frustrada, quando se tem aí uma execução individual contra ela, ela não paga, não nomeia bens e penhora, ou uma das hipóteses previstas no 94, inciso 3, que são chamados atos de falência. O artigo 97, ele traz a possibilidade da própria devedora requerer a sua quebra, da própria empresa requerer a sua quebra. Aí, você estará diante de uma peça que nunca apareceu na segunda fase do exame de ordem, mas pode aparecer, que é a chamada autofalência, que estará nos artigos 105 a 107 da Lei 11.101/05. Tudo bem até aqui, meus amigos? Lembrem-se que também já apareceu na segunda fase a contestação ao pedido de falência, que está lá no artigo 98 da lei. Portanto, se aparecer para você para contestar pedido de falência, aí você vai fundamentar no artigo 98, mais os artigos aí que o Beto ensinou para vocês do Código de Processo Civil, tudo bem? Lembre-se que a falência, nos termos do artigo 98, ela é contestada no prazo de 10 dias e não no prazo de 15 dias. Essa determinação está no artigo 98 da Lei 11.101/05. Combinado, meus amigos? Então aqui são duas peças importantes aí que você deve se ater para a sua segunda fase de direito empresarial. Beleza, meus amigos. Indo mais para frente aí, lembra que nós conversamos sobre os chamados pedidos de restituição e as hipóteses de cabimento do pedido de restituição? Vamos dar uma relembrada. O procedimento desses pedidos estará entre os artigos 87 a 90 da Lei 11.101/05. Então é importante também que você dê uma olhada nos artigos 87 a 90 da Lei 11.101/05, porque vai falar o que você vai pedir, qual recurso cabível, é um recurso que pode aparecer, como nós vimos, que está no artigo 90, tá? Mas as hipóteses de cabimento do pedido de restituição são 3, como nós vimos. E são 3 hipóteses
distintas. Você tem a hipótese do artigo 85, vamos falar do caput primeiro, né? Você tem a hipótese do artigo 85 caput. Qual que é essa hipótese do 85 caput? É a hipótese do administrador judicial arrecadar bens que estão de posse da massa falida, mas que não são de propriedade dela. Então, às vezes, está de posse da massa falida por meio de um contrato de locação. Lembra, eu até dei o exemplo para vocês da faculdade, que porventura aluga alguns armários para disponibilizar para os seus alunos, e aí, posteriormente, ela vem a ter a sua falência decretada. O administrador judicial, quando entrar ali, se ele não encontrar esse contrato de locação, provavelmente ele vai arrecadar esses armários para o procedimento falimentar, por erro. Mas vejam que esses armários estão de posse da massa, mas não são de propriedade da massa. O legítimo proprietário ele pode entrar pedindo a restituição desses bens. A mesma coisa se dá num contrato de comodato, a mesma coisa se dá num contrato de arrendamento mercantil, num contrato de alienação fiduciária, que nós conversamos na aula sobre contratos empresariais, que são contratos em que o devedor no interregno dessa relação é mero possuidor. O proprietário é o credor. O arrendante, no caso do arrendamento mercantil, ou o credor fiduciário, no caso da alienação fiduciária em garantia. Tudo bem? Existe também, pessoal, a hipótese do pedido de restituição prevista no artigo 85, parágrafo único da Lei 11.101/05. Qual vem a ser essa hipótese do 85, parágrafo único, né? Nós vimos, pessoal, que o fornecedor, se não fosse dada a possibilidade em nenhum momento dele pedir a restituição desses bens, simplesmente ele teria que habilitar o seu crédito. Aí o que a lei prevê? Em algumas situações para o fornecedor, ao invés de pleitear o seu crédito, pedir a restituição daquelas mercadorias. E mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Só que para que ele possa fazer isso, ele tem que cumprir os requisitos do parágrafo único do artigo 85. O primeiro é o mais tranquilo. Mercadorias vendidas a crédito. Até aí tudo bem, né? Porque, lógico, se a massa falida já pagou por aquelas mercadorias, ela é proprietária, então nada mais justo que seja arrecadado para ser vendido no procedimento falimentar. Portanto, mercadorias vendidas a crédito. Só que os dois outros requisitos é que começam a restringir um pouco. Por quê? Além delas terem sido vendidas a crédito, elas têm que ter sido entregues nos 15 dias anteriores ao pedido de falência, ao requerimento de falência. E aí é sorte, porque requereu-se a falência, você passa uma régua de 15 dias para que você possa analisar quais mercadorias foram vendidas a crédito e entregue nos 15 dias anteriores ao requerimento da falência. E terceiro, elas não podem ainda ter sido alienadas. Tudo bem? Porque, lembra, eu dei o exemplo do copo d'água para vocês. O fornecedor de água vende para o supermercado a crédito, entrega 15 dias anteriores, só que ele já colocou na gôndola e já vendeu. Aí, habilita o crédito, não pode mais pedir a restituição. E tem as hipóteses de pedido de restituição em dinheiro previstas aí no artigo 86 da Lei 11.101/05, tá? O pedido de restituição, pessoal, já apareceu na segunda fase do exame de ordem e pode aparecer novamente. Então, caso porventura caia, corra lá para os artigos 85, 86 e o procedimento 87 a 90 que você vai encontrar as respostas. Tudo bem? Não tem erro, queridos amigos. Corra para lá para que você possa analisar. Fechado? Outras duas peças que eu quero rememorar aí com vocês é a ação de declaração de ineficácia, tá? Ou declaratória de ineficácia, e a ação revocatória. Lembrem-se que os cabimentos são diferentes. Por quê, pessoal? Essa é considerada objetiva. Por que objetiva? Não precisa da prova de dolo nem de prejuízo sofrido e só é cabível caso presente uma das situações do artigo 129
da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas. Esse rol do artigo 129, lembre-se que é um rol taxativo. Você só pode pedir a ineficácia se previsto no artigo 129. É por isso que na aula eu disse para vocês, a revocatória ela vai ser residual. Por quê? Você só vai pensar em revocatória depois de esgotar o artigo 129 e perceber que a situação trazida pelo examinador não se encontra no artigo 129. Cuidado, pessoal, não vai para a revocatória direto. Não vai para o 130 direto. Porque às vezes você acha que a revocatória, a situação está prevista no 129, o cabimento está equivocado. Tudo bem até aqui? Então preste atenção, é simples, pessoal. Caiu uma circunstância no exame de ordem que você acha que é um ato fraudulento, enfim, em que estão querendo que você peça ou a ineficácia ou a revocatória, você está na dúvida, abre o 129. Abre o 129 e começa a ver os incisos. Não, isso aqui não se encaixa no que o examinador está pedindo, isso aqui não se encaixa. Chegou no final dos incisos, a situação não está no enunciado, é revocatória. Agora, se porventura está no 129, é declaração de ineficácia. Tudo bem? É por isso que eu falo, a revocatória é residual. Porque primeiro se esgota o 129 para só depois ver se há hipótese de cabimento de ação revocatória. A revocatória, por sua vez, ela vem prevista, né, nos artigos 130 e seguintes da Lei de Falência e de Recuperação de Empresas e ela é subjetiva. Por quê? Como a gente abordou em aula, por mais que o legislador tenha tentado prever as situações que ensejasse fraude aos credores como cabíveis de declaração de ineficácia, em virtude do rol do 129 ser taxativo, é óbvio que existem situações que são tão graves e que o legislador não inseriu no 129. Isso não significa dizer que o credor ou outro legitimado não possa lá tentar falar, opa, quero revogar esse ato. Pode, só que ela é subjetiva. Porque se a conduta não está prevista na lei como sendo uma conduta, vamos assim dizer, um tanto escusa, é você que está alegando aquilo, você tem que provar o dolo, a fraude e o efetivo prejuízo sofrido pela massa falida. É por isso que se fala que ela é subjetiva. Porque ela cabe, pessoal, para inúmeras situações, tanto que o artigo 130, ele não delimita. Ele simplesmente traz um conceito abrangente, só que de uma maneira subjetiva. Ele fala, são revogáveis os atos praticados com a intenção de prejudicar credores, provando-se o conluio fraudulento entre o devedor e o terceiro e, ou seja, a conjunção aditiva mais, o efetivo prejuízo sofrido. Tudo bem até aqui, queridos amigos? Maravilha? Fechado? Então lembrem-se dessas diferençazinhas aí entre ação de declaração de ineficácia e ação revocatória para sua prova de segunda fase. Tá joia, meus amigos? Aqui, pessoal, com relação à recuperação de empresas, né, a peça mais importante e que já apareceu na segunda fase, que pode ser que apareça para você novamente, é uma petição inicial de pedido de recuperação judicial. Tá? Lembrem-se que os artigos que são alicerces para essa peça, 48 e 51 da Lei 11.101/05. Por quê? O 48, ele traz os requisitos objetivos, vamos assim dizer, para que você possa pleitear a recuperação judicial. Empresa registrada há pelo menos 2 anos, não ter tido outra recuperação nos últimos 5 anos, não ter sócio controlador ou administrador condenado pelos crimes da Lei 11.101/05 e que ela não seja falida ou caso uma vez tenha sido, que já estejam extintas suas obrigações nos termos do artigo 158 da própria Lei 11.101/05. Tudo bem? Então veja que, como eu mostrei para vocês, são requisitos um tanto objetivos, porque na prática você provará todos eles por meio de certidões, né? Registro há 2 anos, certidão da junta, enfim. Só que apenas isso não basta. Você tem que bater no seu mérito da documentação do artigo 51. Por quê? São documentações para provar, para demonstrar para o juiz, vamos assim dizer, a viabilidade
da atividade empresarial? Por meio de documentos. Últimos balanços patrimoniais, tratos bancários, relação de bens pessoais dos sócios, relação de credores, relação dos empregados. E preste atenção, pessoal, porque quando apareceu na FGV pedido de recuperação judicial, o enunciado da peça, ele não trouxe todas as documentações do artigo 51. Ele meio que falou assim, ó, e a empresa tem 32 funcionários, ela tem tantos credores, dos quais tantos são trabalhistas, e o que muitos alunos fizeram? No mérito, eles só fundamentaram com aquilo que a FGV trouxe anunciado. Alega que nos termos do artigo 51, inciso tal, ela tem tantos empregados, no termo do artigo 51, inciso tal, ela tem tantos credores, dos quais tantos são trabalhadores. E no espelho, a FGV corretamente cobrou que o examinando tivesse que colocar todos os incisos. Então não caia, pessoal, nessa pegadinha, vamos assim dizer. Coloque sempre todos os incisos. Só que nunca inventando dados. Se a FGV trouxe para você os dados, a empresa tem 320 funcionários, você faz a subsunção no mérito da sua peça dessa forma. E nos termos do artigo 51, inciso tal, tem que juntar a relação de empregados, no caso em apreço, percebe-se que ela tem 320 empregados. Se a FGV trouxe. Se a FGV não trouxe os dados, você fundamenta de forma genérica. Por exemplo, ela não trouxe quantos credores a empresa tem. Coloca lá aí, nos termos do artigo 51, inciso tal, a empresa junta a relação de credores, sem inventar dados. E nos termos do artigo 51, inciso tal, a empresa junta aí a relação de bens pessoais do sócio, sem inventar dados. Tá? Só trabalhe com aquilo que você tem no enunciado, pelo amor de Deus, meus amigos. Só que se ela não trouxe todos os incisos do artigo 51, isso não significa dizer que você vai se omitir no mérito da sua peça. Você vai colocar, só que vai colocar de forma genérica. Tudo bem? Só sem inventar dados, só fundamentando naquilo que determina a legislação. Belezura, meus amigos? Tá? Conversamos, lógico, né, sobre todas as outras peças da Lei 11.101/05, mas acredito aí que essas sejam as principais para a sua prova de segunda fase. Vamos falar um pouco sobre sociedade anônima, pessoal, prevista lá na Lei 6.404 do ano de 1976, que é a Lei das SAs, né? A lei que regula esse tipo empresarial extremamente importante no nosso país e que, como nós vimos, é voltado para aquelas atividades empresariais de maior porte, né? Em que pese existam também as SAs fechadas, enfim, mas a ideia da sociedade anônima é trazer uma estrutura jurídica, é trazer um tipo empresarial que se volta para grandes corporações, não necessariamente, tá, pessoal? Não que isso seja uma obrigação prevista na nossa legislação. Bom, quais podem ser as peças relacionadas, né? Com relação à ação de execução, mais uma vez vamos falar das principais aqui, tá? Lembre-se que a debênture, elas são títulos executivos extrajudiciais nos termos do artigo 784, inciso 1º do Código de Processo Civil. As debêntures, que como vocês bem sabem, pessoal, estão reguladas pelos artigos 52 e seguintes da Lei de SA. 52 e seguintes da Lei 6.404 do ano de 1976. Então pode ser que apareça para você, nunca apareceu numa segunda fase, mas pode ser uma execução relacionada a uma debênture que porventura não foi paga. Agora, a estrutura da peça ação de execução é aquilo que o Beto conversa com vocês nas aulas de processo civil, tá? Agora, queridos amigos, uma outra ação de execução relacionada a SA que pode aparecer, como já apareceu na segunda fase do exame de ordem, é relacionado ao acionista remisso. O que é isso? Acionista remisso é aquele que subscreve as ações por meio de um boletim de subscrição e não integraliza na data que foi combinada. O acionista remisso, pessoal, nos termos do artigo 107, inciso 1º da Lei de SA, combinado com o artigo 106, ele pode ser cobrado por meio de uma ação de execução. O 107, inciso 1º fala, verificada a mora, a companhia pode, à sua escolha,
O inciso 2 é mandar vender as ações em bolsa. Mas daí o inciso 2, pessoal, vai aparecer para você se aparecer numa eventual questão, não como uma peça prática, né? Porque não existe peça prática de mandar vender ação em bolsa. A peça prática pode ser o 107, inciso 1º, que fala o seguinte: promover contra o acionista e o que com ele for solidariamente responsável, processo de execução. Você fala, Surreal, mas para eu entrar com uma ação de execução tem que estar munido de um título executivo extrajudicial. O que vem a ser o título executivo extrajudicial nesse caso? Tá? O próprio boletim de subscrição, queridos amigos. O próprio boletim de subscrição vai ser considerado um título executivo extrajudicial. Maravilha até aqui, pessoal? Quem diz isso é o próprio artigo 107, inciso 1º, que vai falar servindo o boletim de subscrição e o aviso de chamada como título executivo extrajudicial. O 106 eu coloquei para vocês, pessoal, porque o 106 ele determina quando que ocorre a mora, né? Porque o 107 fala verificada a mora e aí o 106 determina quando que ocorre a mora do acionista remisso. Então veja, subscreveu ações, assinou o boletim de subscrição e não integralizou na data que deveria ter integralizado, cabe contra ele uma ação de execução. Essa é uma peça que já apareceu na segunda fase do exame de ordem. Lembre-se, pessoal, da ação de responsabilidade do diretor, né, ou mesmo dos membros do Conselho de Administração, que está no artigo 159 da Lei de Falência, da Lei de SA, queridos amigos, da Lei 6.404 do ano de 1976. Os deveres e responsabilidades tanto dos diretores quanto dos membros do Conselho de Administração das companhias vêm previstos aí nos artigos 153 a 158 da Lei de SA. Tudo bem? Então, também já apareceu na segunda fase essa ação de responsabilidade. Uma ação super tranquila, pessoal, que pode aparecer para você caso um diretor, um membro do Conselho de Administração esteja agindo com dolo ou mesmo com culpa e causando prejuízo contra a companhia. Mas diretamente, em primeiro lugar, se volta mais para os diretores, que são, como eu disse para vocês, né, seria o poder executivo da SA, ou seja, quem efetivamente faz a administração. Mas isso não implica dizer que se porventura um membro do Conselho de Administração esteja mancomunado, enfim, ele também não possa ser responsabilizado por meio desta demanda. Belezura até aqui, meus amigos? Fechado com a Lei de SA? Perfeito? Lei 6.404 de 1976. Nós vimos também, pessoal, a ação anulatória de Assembleia Geral, Assembleia que vem prevista nos artigos 121 e seguintes da Lei de SA, ocorrendo aí uma irregularidade, seja na convocação, seja na instauração da Assembleia Geral, é possível qualquer acionista tentar anulá-la. Os prazos com relação às ações da Lei de SA, é importante que você olhe os artigos 286 e seguintes da Lei 6.404 do ano de 1976, que ela vai trazer os respectivos prazos. Combinado, meus amigos? Quero também abordar com vocês a chamada ação renovatória do contrato de locação. Tá? O que é ação renovatória? Nós temos, pessoal, a Lei 8.245 do ano de 91. Essa lei é chamada Lei de Locação de Imóveis Urbanos. Ela regula o contrato de locação de imóveis urbanos, sejam eles residenciais ou para fins empresariais. Só que o que nos interessa aqui, em direito empresarial, é a locação para fins empresariais. É a locação, ou seja, para fins não residenciais, como a própria lei prefere chamar. A locação para fim empresarial ou não residencial, como prefira chamar, tanto faz, tá? Vem prevista nos artigos 51 e seguintes dessa Lei 8.245 do ano de 1991. Essa lei que já foi várias vezes reformada ao longo dos anos. Ela é de 91, uma lei um tanto antiga, né? Tem 30 anos, mas ela já foi várias vezes reformada ao longo dos anos. Ela prevê uma medida
para o locatário de ponto empresarial, que é a chamada ação renovatória. O que ela determina para o locatário de ponto empresarial? Ela fala o seguinte: locatário de ponto empresarial, cumprindo os requisitos cumulativos do artigo 51 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos, o locatário poderá tentar renovar compulsoriamente esse contrato de locação junto ao Poder Judiciário, por meio da chamada ação renovatória. Tá? Quais são os requisitos, pessoal, previstos aí pelo artigo 51? Ter contrato escrito e por prazo determinado, e que o contrato ou a soma dos contratos perfaça um prazo mínimo de 5 anos. Estar no mesmo ramo de atividade há pelo menos 3 anos. E ajuizar essa ação, e aqui que é o mais importante, pessoal. Esse é o mais importante porque aqui o prazo é decadencial. E ele termina antes de acabar o contrato. O artigo 51, parágrafo 5º, ele fala que o prazo para entrar com a ação renovatória é o prazo de 1 ano até 6 meses antes do término do contrato de locação. Do direito à renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de 1 ano no máximo até 6 meses no mínimo anteriores à data da finalização do contrato. Tudo bem? Então, já apareceu mais de uma vez a ação renovatória. Pessoal, a ação renovatória é uma ação super tranquila. Tá? Super tranquila porque é só você ir batendo nos requisitos do artigo 51 e também, tá, com relação ao procedimento, analisar lá a documentação e o que é preciso juntar na ação renovatória. Isso vai estar no artigo 71 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos. Então, os dois principais artigos, caso caia uma ação renovatória para você, 51 e 71 da Lei 8.245. Tá? O 71 ele fala: a petição inicial deve ser instruída com prova de preenchimento dos requisitos 51, prova do exato cumprimento do contrato em curso, enfim, traz toda a documentação ali, o procedimento que deve instruir essa petição inicial de ação renovatória. Então, são os dois principais artigos para você olhar caso apareça novamente essa peça na segunda fase do exame de ordem para vocês. Tudo bem, queridos amigos? Maravilha com a ação renovatória do contrato de locação. Então, apareceu Lei 8.245 do ano de 1991. Olhe lá, artigo 51 e 71 da Lei de Locação de Imóveis Urbanos. E para finalizar aqui, pessoal, lembram do estabelecimento empresarial, que está regulado entre os artigos 1142 a 1149 do Código Civil? Veja, primeiro, lembre-se que estabelecimento não se confunde com ponto, hein? O ponto é só o local físico onde a atividade é exercida, já o estabelecimento empresarial é a somatória de todos os bens corpóreos e incorpóreos reunidos pelo empresário ou pela sociedade para o desenvolvimento da sua atividade, incluindo, em alguns casos, o ponto. O ponto ele pode ser mais um elemento do estabelecimento, mas ele não se confunde com o estabelecimento como nós trabalhamos em aula. Pois bem, amigos, com relação ao estabelecimento empresarial, existe uma pecinha aí que a FGV gosta de cobrar e já cobrou mais de uma vez na segunda fase, que está relacionada ao artigo 1147 do Código Civil e artigo 1147, tanto que a última vez que eles cobraram relacionada ao artigo 1147, parágrafo único do Código Civil, que traz a chamada cláusula de não restabelecimento, como nós vimos, né? Que fala que na omissão do trespasse, ou seja, trespasse é o contrato de venda do estabelecimento empresarial, o alienante, que é o vendedor, não pode fazer concorrência ao adquirente, que é o comprador, pelo prazo de 5 anos. Isso é o que está no artigo 1147, caput. Tudo bem? Que fala literalmente do contrato
de trespasse, ou seja, da venda do estabelecimento empresarial. Essa cláusula é tácita, mesmo que ela não esteja expressa no contrato, ela está valendo, e ela pode ser renunciada, desde que assim o seja de forma expressa. Já o 1147, parágrafo único, ele fala do contrato de arrendamento do estabelecimento empresarial. Fala aqui, e usufruto. No caso de arrendamento ou usufruto, a proibição prevista persistirá durante o prazo do contrato. Tudo bem? Que foi o que apareceu justamente na última vez que cobraram essa peça na segunda fase do exame de ordem. Mas, enfim, tendo uma dessas situações, ação de obrigação de não fazer. Se você está percebendo que um desses artigos estão sendo infringidos pelo adquirente do estabelecimento ou pelo arrendante do estabelecimento, aquele que se sente lesado pode ajuizar essa ação de obrigação de não fazer. Beleza, meus amigos? Fechado até aqui? É lógico que no curso, conversamos sobre mais peças, vocês fizeram outras, mas eu quis trazer essas principais aqui para o nosso Gabaritando a Peça para que você pudesse rememorar, porque considero aí que são peças importantes e que podem aparecer novamente na segunda fase de Direito Empresarial. Combinado, meus amigos? Mais uma vez, boa sorte a todos vocês. Muita calma, muita tranquilidade. Vocês já estudaram, já fizeram a parte de vocês, não fiquem com esse desespero. O exame de ordem é uma fase da vida de vocês, não é a vida. É importante você saber isso, né? Porque, nossa, minha vida, não, é uma fase da vida de vocês. E como toda fase, ela vai passar. Como você já passou por outras fases da sua vida, você vai passar por essa. Então é mais uma fase da sua vida. Não é a sua vida que está em jogo ali, pelo amor de Deus. Então pense dessa maneira que você vai ver que você vai ter mais tranquilidade para que você possa alcançar o seu objetivo, que eu tenho certeza que vai ser a sua aprovação na prova agora de domingo. Me despeço aqui, pessoal, mas volto a dizer, continue contando comigo, aí depois que vocês saírem da prova, assistam lá os nossos comentários do Damaso, da prova, eu, a professora Beth, estaremos fazendo a análise da prova, a correção da prova e o que precisarem, estamos juntos aí até o momento final da sua aprovação. Fiquem com Deus, arrebentem aí no domingo, estou torcendo muito por vocês e eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Um grande abraço, queridos amigos, e até a próxima, se Deus quiser.